Se você não encontrar uma forma de ganhar dinheiro enquanto dorme, você vai trabalhar até morrer. Quem falou essa frase foi um senhorzinho de 93 anos que hoje possui mais de 130 bilhões de dólares em patrimônio. A gente sempre ouve para aprender com os mais velhos porque eles têm mais experiência que a gente. Então a pergunta é: como você pode ganhar dinheiro enquanto você dorme? Nesse vídeo eu quero te contar como eu ganho dinheiro de várias formas enquanto eu durmo, sem depender exclusivamente do meu trabalho com design. Eu sou J1711, designer profissional há 16 anos e hoje eu não dependo mais do meu design para viver. Seja muito bem-vindo ao Quadrante 28 Alto. Já deixa um like e se inscreva se você quiser se juntar à maior resistência de criativos do mundo. Um tempo depois de ter ouvido essa frase, a primeira vez que eu parei para pensar de fato nessa frase, eu tava jogando Zumbi Tsunami deitado na minha cama. E entre cada uma das fases desse jogo, você assiste a um anúncio. E aí eu tive esse estalo, eu tive esse insight. Eu falei, porra, eu tô aqui, o cara que criou esse jogo deve estar na praia, deve estar dormindo, deve estar fazendo qualquer coisa, enquanto eu tô jogando esse joguinho e gerando receita para esse cara. Eu tenho que encontrar alguma forma de ganhar dinheiro enquanto eu durmo. Esse foi o momento em que a chave virou na minha cabeça. Eu falei, eu preciso encontrar outras formas de ganhar dinheiro que não seja com o meu braço. Porque senão, eu vou sempre estar dentro da empresa trabalhando e nunca vou ter tempo livre. E foi nesse momento em que as coisas começaram a mudar. Porque eu comecei a buscar formas de ganhar dinheiro enquanto eu estava dormindo ou sem fazer nada. E eu quero que você pare para pensar sobre isso nesse exato momento. Para pensar como você pode ganhar dinheiro enquanto você dorme. Coloca a sua cabeça para pensar. Não importa se você, eu tô pensando, mas não tenho nenhuma resposta agora. Não é instantâneo. Isso não vai acontecer da noite pro dia. Pode acontecer, é claro, mas na maioria das vezes você vai pensar nessa frase, pensar e não vai vir nada. Mas com o tempo, o seu cérebro vai começar a te direcionar para essa resposta. E quando você encontrar, você vai lembrar que você começou a perguntar, começou a buscar por isso, e esse foi o motivo pelo qual você chegou na resposta. Essa é a primeira coisa que você tem que pensar. Inclusive, a minha primeira ideia foi justamente criar um jogo parecido com o Zumbi Tsunami para colocar alguns anúncios ali e ganhar dinheiro com esses anúncios. É claro que foi uma ideia meio besta, porque isso foi há, 10 anos atrás e eu não tinha a mentalidade que eu tenho hoje. Então isso não foi para frente, mas eu não parei de pensar nessa pergunta e continuei perguntando para mim mesmo, é lógico. E no meio dessa jornada, eu já cheguei a tentar até day trade, só para você ter ideia. Só que, por mais que às vezes dava certo, às vezes dava errado, na maioria das vezes dava errado, porque obviamente mais de 90% das pessoas perdem em relação ao day trade, e além disso, era algo que eu tinha que estar ali basicamente o dia todo durante o pregão para poder ficar olhando o gráfico e fazendo as operações. E cara, não era isso que eu queria. Eu queria ganhar dinheiro enquanto eu durmo. E não tem como você dormir no day trade. Se você dormir, você se fode. E essa pergunta, ela virou a minha cabeça. Simplesmente, cara, como que eu posso ganhar dinheiro enquanto eu durmo? E a resposta, ela não é única. Ela não é simplesmente, olha, você faz isso que você vai ganhar dinheiro. Não, não é assim que funciona. Existem estratégias, existem técnicas para você fazer isso de várias formas. E ao mesmo tempo, fazendo com que várias fontes de renda gerem dinheiro para você enquanto você dorme. E essa é a primeira coisa que você tem que pensar. Antes de pensar em quais fontes de renda, você tem que pensar em ter várias fontes de renda, ou seja, não depender exclusivamente só de um salário. Porque se você é pobre e está pensando em não trabalhar, você vai continuar sendo pobre. Você vai ter que trabalhar duro, porque com esse rendimento você vai conseguir gerar outras fontes de renda. E essa é uma das coisas mais importantes que você tem que colocar na sua cabeça. Você precisa ter mais de uma fonte de renda. Porque se você depender de um único salário, você vai trabalhar para sempre. Esse é um dos motivos pelo qual eu comecei a falar sobre investimento nesse canal, porque eu sei que você, assim como eu, não quer ficar lidando com cliente chato o resto da vida. Por quê? Imagina que em algum momento acontece alguma crise, algum colapso, alguma coisa ruim, sei lá, e você tá lá só com aqueles 2 clientes que te pagam R$2.000 por mês, cada um te pagando 1.000.000, por exemplo. Se você perder um cliente, você já perdeu metade da sua renda. E acredite você ou não, isso já aconteceu comigo, tendo poucos clientes e alguns desses clientes simplesmente saindo, indo embora, e eu ficando com um rendimento ridiculamente baixo, com vários custos para cobrir. Então coloca na sua cabeça que você tem que ter mais de uma fonte de renda. 2, 3, 4, 5, quanto mais
mais melhor. Como eu já expliquei em outros vídeos aqui no canal, quanto mais torneiras abertas, mais rápido o balde enche. Se você não tá entendendo o que eu tô falando, você tem que ir lá assistir esse vídeo, porque ele vai esclarecer muita coisa na sua cabeça. Mas tenha várias fontes de renda, não importa quais sejam. Obviamente, tenta procurar fontes de renda que não dependam exclusivamente da sua presença ali, como ter 2 empregos, como o pai do Chris. É claro que no começo isso pode acontecer. Você vai começar a construir as suas primeiras fontes de renda, que vai ter que ser com a sua presença. Mas depois você vai construindo outras fontes de renda, e essas fontes de renda não vai depender exclusivamente do seu esforço braçal, do seu esforço presencial, digamos assim. O que isso significa? Significa que você vai trabalhar bastante, vai ganhar uma grana, essa grana você vai plantar, entre aspas. Vamos deixar entre aspas claro aqui, porque tem gente que não entende isso. Você não vai colocar o dinheiro na terra, né? Plantar no sentido figurado, tá? Você vai plantar várias sementes e essas sementes vão dar árvores e essas árvores vão dar frutos. E esses frutos vão dar mais sementes para você replantar, porque além do fruto que você pode usar para comer, você ainda vai ter as sementes desses frutos também. E isso já é o suficiente para você entender como é que funciona ter várias fontes de renda para ganhar dinheiro enquanto você dorme. Essas coisas que eu tô te falando é simplesmente para que você entenda como eu fiz para ganhar dinheiro enquanto eu durmo. Como eu falei, hoje eu não dependo mais exclusivamente de sentar na frente do computador e criar design. Eu posso fazer isso se eu quiser e se eu não quiser também. Eu posso atender os meus clientes criando esses designs para ele, mas se eu não quiser, eu posso simplesmente falar não quero. Quero tirar o dia de folga. E isso só é possível por causa disso que eu tô te ensinando aqui. Eu criei várias fontes de renda ao longo de alguns anos e que você também pode fazer, se você quiser. Porque como eu já falei várias vezes aqui nesse canal, eu sinto uma dor tão grande interna, imaginar que tem gente que depende exclusivamente de um único salário. Cara, isso é desesperador. Eu já falei, inclusive, essa frase nessa mesma sequência aqui no canal. É desesperador você imaginar que vai chegar no final do mês e vai ter só aquela grana contada e não tem mais de onde tirar dinheiro. Cara, dá uma coisa muito ruim imaginar isso. É por isso que eu quero que você aprenda, entenda isso que eu tô te ensinando nesse vídeo, em outros vídeos aqui do canal, e coloque em prática, cara, pra você não passar por isso também. Pensa grande. Esse é um dos pontos cara, desde quando eu comecei eu pensei grande. Falei, cara, eu quero ficar rico, eu quero ganhar dinheiro. Eu não quero trabalhar pra sempre. Eu não quero chegar no final do mês e, cara, tá com aquele dinheirinho contado pra pagar as contas e possivelmente ainda ficar sem, porque talvez eu tô gastando com o cartão de crédito e eu tenho que pagar a fatura do cartão de crédito com o resto do dinheiro que me sobrou do salário. E aí no mês que vem eu tenho que pegar um vale para complementar aquilo que eu preciso, porque eu não consegui pagar a fatura total do cartão de crédito, e depois ter que começar isso de novo, nessa vida incessantemente trabalhosa e difícil. Cara, eu passei por isso, eu sei do que eu tô falando. E eu sei que muita gente passa por isso, principalmente no Brasil, porque é um lugar onde as pessoas não têm educação financeira. Então pensa grande, não fica pensando pequeno, não pensa em migalha. Deus é o criador desse universo. Cara, para pra pensar nisso. Deus é o criador desse universo. E se você é filho, você não precisa ficar mendigando migalha. Ou você acha que um pai vai deixar um filho passar necessidade? Porque, cara, Jesus falou, os pássaros eles não plantam, eles não colhem, e mesmo assim Deus as alimenta. Então por que você está aí preocupado em ficar correndo atrás de migalha? Não precisa ter medo de ganhar dinheiro, desbloqueia isso. Você só não deve transformar o dinheiro no seu Deus e começar a adorar e passar por cima das pessoas e achar que tudo aquilo é... Não, o dinheiro é só uma forma. É só um meio pelo qual você consegue ajudar outras pessoas. É só isso, nada mais. É só papel, é só número. Isso não significa nada. Então para de ter medo. Não tenha medo de ganhar dinheiro. Se o cliente fala não, foda! Não precisa se preocupar com isso, vai ter outros clientes. Aprenda com essa rejeição, aprenda com isso e busque entender o porquê ele falou não. Enfim, são só detalhes aqui que a gente nem deveria estar falando. Mas para pensar um pouco e busca outras fontes de renda. Porque é isso que vai fazer com que você ganhe dinheiro sem precisar ficar na frente do computador durante 8 horas, 6 dias por semana ou talvez até mais, até você morrer. Tenha outras fontes de renda e use esse dinheiro de forma inteligente, tá? Esse é um ponto muito importante, porque de nada adianta você ganhar 5 e gastar 10, ou ganhar 10 e gastar 20. Que essa é uma das coisas que eu fiz bastante no começo também. Quanto mais eu ganhava, mais eu gastava. Ganhava 10 mil por mês, gastava 6 no cartão de crédito, que eu não faço ideia do com o quê, e no final das contas aqueles 10 mil desaparecia e ainda virava saldo negativo na conta.
Então usa de forma inteligente o dinheiro que você ganhar. Invista esse dinheiro, cria outras fontes de renda, planta essas sementes que você está colhendo. Se você não tem ideia de por onde começar, começa a estudar, começa a ler, compra vários livros para você ler, começa a estudar, começa a se melhorar, começa a crescer, porque é isso que vai fazer com que você comece a ganhar mais dinheiro. Eu tenho certeza que você já ouviu várias vezes por várias pessoas diferentes que quanto mais você cresce, quanto mais você estuda, quanto mais você aprende, mais você ganha. E talvez não entenda como isso funciona. E tá tudo bem, isso já aconteceu comigo também. Hoje eu entendo que para cada livro que eu leio, eu incremento uma quantidade de dinheiro naquilo que eu ganho. Porque esse conhecimento vai ser agregado a tudo que eu faço, seja num investimento, seja num curso, seja na forma de falar, seja na forma de se apresentar, seja na forma de vender. Todo o conhecimento que você adquirir, seja num livro, seja num curso, seja onde for, vai ser agregado dentro do seu currículo, digamos assim. E isso vai fazer com que você ganhe mais dinheiro. Então, não tenha medo de ganhar dinheiro. E mais importante do que isso, evolua, estude, aprenda continuamente. Não para de estudar nenhum momento sequer, porque ninguém sabe tudo. E se você parar de estudar, vai chegar um momento em que você vai estagnar e não vai conseguir sair do lugar. Então, começa pequeno. Você não precisa ter milhões na sua conta para começar a investir. Começa com R$100. Se você não tem 100, começa com 10, mas começa! E o mais importante, não se afoba. Não é do dia para a noite que você vai ficar rico. Se isso acontecer e você não tiver a mentalidade certa, você vai perder tudo em tempo recorde. E ainda mais importante, foca em ajudar pessoas. Isso vai te trazer retorno financeiro de um jeito ou de outro, de uma forma que você nem imagina. A nossa vida sempre teve e vai continuar tendo a ver com pessoas e nunca com a gente mesmo. Se você quiser aprender mais sobre investimento, clica nesse vídeo aqui onde eu vou te explicar um pouco melhor. Te vejo do outro lado do portal.